Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicados, amadas. Mais uma vez, estamos aqui juntos, apesar do irmão estar aí na sua casa e nós aqui, mas nós estamos juntos no Espírito de Deus, porque quem nos une é o Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá, de podermos, nesta manhã, estudar a sua palavra, sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, crescermos no conhecimento do Senhor nas nossas vidas, na intimidade com Deus, nessa comunhão profunda que o Senhor nos proporciona ter. Como é bom! Eu sei que agora você está aí na sua casa, com certeza você já está aí preparado para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Mas antes, amados, eu gostaria de agradecer a Deus, louvar a Deus pela igreja, pela vida da igreja, pela sua vida, pela vida da sua família. Eu quero louvar a Deus porque meu coração tem se alegrado muito no Senhor, por ver os irmãos, por ver a igreja muito imbuída, muito ali firme no relógio de oração. Tem sido uma bênção, você pode ter certeza disso, que tem sido uma bênção de Deus, porque quando a igreja ora, Deus faz milagres acontecer. E eu louvo a Deus, eu tenho caminhado com os irmãos, eu tenho visto os irmãos, tenho visto como os irmãos têm agido, isso é maravilhoso, irmão. Não paremos, que isso seja uma constante na vida da igreja, cada dia, não importa qual seja a situação, não importa qual seja o que estamos vivendo, vivenciando, mas que continuemos orando. Porque, meu irmão, a oração, ela é a chave da vitória. Quanto mais nós orarmos, mais nós vamos ver Deus agir. Mais nós teremos intimidade com o Senhor. Mais nós alcançaremos do Senhor graça, unção, misericórdia e, acima de tudo, conhecimento da sua palavra. É pela oração. É estudo da palavra de Deus, oração, louvor e gratidão a Deus. Eu louvo a Deus também porque eu tenho visto os irmãos na quinta-feira, no culto de oração, as famílias reunidas. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso, como é lindo, apesar de estarmos longe, mas isso nos une cada vez mais. E eu fico louvando a Deus aqui, continuamente, por ver a você e sua família ali reunido, orando, buscando a Deus, estudando a palavra juntos. Esse tempo tem sido assim, uma maneira de Deus fazer conosco, tratar conosco, para que possamos estar juntos, as famílias juntas, as famílias orando juntas. Então eu louvo a Deus por você, louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus porque você está ali, reunindo com a sua família todas as quintas-feiras no culto de oração. Eu digo aos irmãos que para mim tem sido assim muito edificante, tem sido maravilhoso para mim participar com a igreja de todas essas bênçãos que o Senhor tem dado para nós. Agora, estamos numa situação difícil, passando por dias de luta, estamos passando por dias que nos afligem. Isso é verdade, irmãos. Não tem sido fácil, não tem sido para nós momentos ou dias que são dias assim, estava fora do que nós vivíamos, mas tem sido dias também. Dentro desse contexto, eu tenho certeza que Deus tem falado conosco de maneira poderosa. Então, aproveitemos esse tempo que temos aí. Agora, uma coisa é certa, irmãos. Deus vai nos tirar dessa situação, porque Ele é o Senhor. Agora, querido, nesta manhã, nós temos um tema para estudarmos. E antes de estudarmos esse tema, eu quero orar contigo. Quero clamar a Deus com você, pela sua vida, pela sua família. Oremos, amados, nesta hora. Querido Senhor, nós estamos agora, Senhor, nesse momento de estudo da Tua Palavra, de maior conhecimento da Tua Palavra, de edificação que eu sei que o Senhor vai nos edificar.
Que, ó maravilhoso Espírito Santo, o Senhor opere na vida de cada família que agora está reunida. Filhos, pais, ó meu Senhor, que a tua palavra vá de encontro à necessidade de cada um. E que, ó maravilhoso Espírito Santo, o Senhor toque com o teu poder disponível na vida de cada um. Ó Senhor, para que haja edificação, para que haja crescimento, ó Deus, para que haja maior conhecimento da tua palavra. E, ó Deus, e com o conhecimento da tua palavra, Senhor, nós podemos ter muito mais fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da tua palavra, Senhor. Nós teremos muito mais comunhão contigo, as famílias também, para a glória do teu nome. Que a tua bênção, que a tua graça sejam abundantes sobre a vida de cada família, cada um, todos que agora estamos reunidos dessa maneira. Essa é a maneira como o Senhor nos deu para estarmos juntos nesses dias tão difíceis, de tanta incerteza, de tanta insegurança, mas o Senhor nos deu. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos garantir cada dia mais essa segurança, porque essa segurança vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu abençoo cada família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de hoje é famílias fortes. E tem um tema que eu coloquei aqui, uma frase, para a gente meditar nessa frase hoje. O que caracteriza uma família forte? Eu quero ler o texto que está em Gênesis 12, 2 e 3, que diz o seguinte: Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra de Deus está falando sobre Abraão, Deus falando com Abraão, dizendo para Abraão que ele seria uma bênção e a sua família também. Abraão, até aí, ele estava ainda aguardando a promessa de Deus para a sua vida, da sua descendência. Agora, meu irmão, veja bem, uma família forte é uma família que sabe a quem pertence. Ela sabe a sua identidade. É uma família forte. E qual é essa identidade? Eu fico maravilhado, irmãos, porque o pecado, ele levou o homem para se separar de Deus, separou o homem de Deus, o pecado. O pecado fez um monte de destruição na vida do homem, mas uma coisa não acabou. O pecado não fez, não acabou, não destruiu, que foi a família. Porque ela é uma instituição de Deus. E o que é instituição de Deus, o diabo não acaba, o pecado não acaba, mas nós temos que ter o cuidado de preservar essa instituição divina. Foi o Senhor quem formou, foi o Senhor quem instituiu, foi o Senhor quem fez que a família acontecesse. Então, querido, essa identidade nós precisamos saber a quem nós pertencemos. Essa instituição divina maravilhosa que Deus constituiu, como foi que Deus fez? O homem, e ele disse: o homem é o cabeça, o protetor, o provedor, o orientador. Esse é o papel do homem. Cabeça, protetor, provedor, orientador. A mulher, aquela auxiliadora idônea, como diz a Bíblia. Deus disse assim: eu vou fazer para auxiliar você, dando autoridade a ela também, para auxiliar, para ajudar, para ser esta pessoa que faz esse trabalho maravilhoso do conforto da família. Ela faz ajuda no governo da família. Tudo isso foi instituído por Deus, dentro da família. Deus fez isso para tornar uma família forte.
E essa família, ela é edificada, segundo a palavra de Deus, ela deve ser edificada na palavra do Senhor. E o Senhor colocou pai e mãe para edificar o lar, para conduzir o lar. Irmãos, que coisa linda, porque a família é parte integrante do plano de Deus para a vida do homem. E esta família que Deus instituiu, ela é continuação, ela dá continuidade ao projeto de Deus para o homem. É dela, da família, que vem a geração. É da família que vem as nações, que vem os povos, que vem, tudo é da família. Uma família forte, nós teremos também nações fortes. Uma família forte, nós teremos um povo forte. Então, querido, essa é a nossa identidade. A identidade da família, nós sabemos a quem pertencemos. Por que eu li o texto aqui de Gênesis falando sobre Abraão? Porque esta família também, para ela ser forte, ela precisa conhecer a sua história e saber a sua história. Ela tem uma história. Se você hoje pegasse um papel, pegasse ou no seu computador e você fosse escrever a história da sua família, você tem muita coisa para contar. Você tem muita coisa para deixar registrado. Porque toda família tem uma história. Umas com a história maior, por causa do tempo que já viveu, outras com a história menor. E eu quero dizer para você que nós devemos ter muito zelo pela história da nossa família. Pois o Senhor deixou isso para nós. Nós somos os responsáveis para contar a história da nossa família. E quando nós temos essa identidade que é firmada no Senhor Jesus, firmada em Deus, dentro do plano de Deus, dentro da constituição de Deus, de tudo que Deus preparou para a família, então nós vamos ter uma história, a história da nossa família vai ser maravilhosa. Vai ter alto? Sim. Vão ter baixo? Sim. Vão ter dificuldades? Sim. Vão ter vitórias? Muito mais. Mas é a história da nossa família. Então eu quero tomar como exemplo a vida de Abraão. Hoje, para nós tratarmos dessa história da família. Abraão, nós sabemos que foi um homem que Deus chamou e disse assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão saiu, e a Bíblia diz que ele saiu com toda a sua família. Ele foi, todos os seus bens, e ele foi obedecendo a ordem de Deus. Ele começou a história da família dele, começou ali, no plano de Deus. Um pai, como era Abraão? Um pai e sacerdote por excelência. Abraão era um pai e sacerdote por excelência. Ele creu na palavra de Deus, apesar, veja bem que coisa, no momento crucial da vida de Abraão, ele preferiu crer na palavra de Deus, apesar da ordem de Deus para sacrificar o seu filho. Ele não estava entendendo. Não entendeu, mas ele creu. Ele preferiu obedecer à ordem de Deus. Então, olha só que coisa tremenda. Olha que homem, que sacerdote esse homem foi. Que homem de obediência ao Senhor. Que pai exemplar foi Abraão. Dando o exemplo para o seu próprio filho. A ponto de, meu irmão, quando o filho, Isaac, perguntou para ele, na situação do sacrifício, quando chegaram no monte, estava tudo ali, a lenha, o fogo, tudo. E então Isaac pergunta para Abraão e diz assim, pai, está tudo aqui, lenha, fogo, tudo. E aonde está o cordeiro? Ele não sabia que Deus tinha dado a ordem para ele subir e sacrificar seu filho lá. Aí a resposta de Abraão, meus irmãos, é a resposta que tem que ser para todos os pais. Nós devemos ter essa resposta no nosso coração para darmos aos nossos filhos. Sabe qual foi a resposta de Abraão para Isaac? O Senhor proverá. Então Abraão disse, meu filho, não fique preocupado com o que vai acontecer. Não fique preocupado com o cordeiro. Não se preocupe com isso. O importante
é que Deus proverá o cordeiro. Não fique preocupado. Essa, irmãos, é a resposta que nós temos que ter para os nossos filhos. Quando nós vivemos dessa maneira diante de Deus, essa família é forte. Por que essa família é forte? Essa família é forte porque tem o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Confia no Senhor em primeiro lugar na sua vida. Deposita a sua vida nas mãos de Deus. E quando o seu filho chegar para você e disser assim: pai, e agora? O que nós vamos fazer? O que vai acontecer, pai? Quem sabe agora, nesse período que nós estamos vivendo, seu filho já chegou a dizer isso para você. Pai, e agora? Como é que vai ser? Olha a situação que está aí. O que vai acontecer, pai? Sabe qual tem que ser a nossa resposta? Meu filho, descanse, porque o Senhor vai prover o necessário, as condições para nós. Nós não sabemos como vai ser, nós não sabemos como Deus vai fazer, mas nós sabemos que Deus vai fazer. Foi isso que Abraão disse para Isaac. Uma família forte, meu irmão, ela se sustenta pela fé na palavra de Deus. Uma família forte se sustenta pela confiança que tem em Deus. Então, o exemplo de Abraão nos ensina lições tremendas para as nossas vidas. Abraão, meu irmão, sabe o que ele fez? Ele se preocupou com o filho, ele orava pelo seu filho, ele conversava com o seu filho, diariamente, ele tinha aquela conversa diária saindo para o campo, para cuidar dos rebanhos, ele tinha. E quando chegou o momento do seu filho se casar, que era o momento de casar, sabe o que Abraão fez? Abraão orou, pediu a Deus, se preocupou e mandou buscar uma jovem lá entre os seus parentes. Abraão procurou saber aonde ele ia procurar uma jovem para seu filho. Isso é um outro cuidado que o pai e a mãe devem ter com o seu filho para ter uma família forte. Antes de tudo, orar para que o seu filho seja orientado, segundo a palavra, para também ter esta bênção na sua vida. Por quê? Porque Isaac seria o prosseguimento da geração de Abraão, seria a nova geração. Isaac iria trazer, seus filhos iriam vir, e então era a posteridade. Então Abraão estava aqui, como pai, ele e a sua esposa estavam aqui cuidando, sabe para quê? Para que a próxima geração fosse uma geração abençoada, fosse uma geração forte, fosse uma geração robusta na palavra de Deus, na obediência, na oração, na fé, no conhecimento do Senhor. Então, essas são lições para nós, irmãos, que nós devemos ter todo o tempo nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Então, ele mandou buscar e ensinou o seu servo como ele devia fazer. Você veja que Abraão cuidou dos detalhes. Ele ensinou como o servo devia saber para conhecer, ver qual era a jovem que devia trazer. E assim o seu servo fez. Os irmãos sabem, a narrativa de Gênesis está lá sobre como foi que o servo aprendeu e saiu de casa para fazer. Irmãos, sabe outra coisa que Abraão fez com seu filho? Abraão preparou Isaac para receber aquela jovem. Então, veja bem, uma família que cuida da sua história, ela cuida desses detalhes. Aí hoje a gente vê muita coisa distorcida, muita distorção sobre isso, muito ensinamento, eu posso dizer até falacioso que tem aí, sobre família, sobre uma série de coisas. Não, meu irmão, o que nós temos que caminhar é o que a Bíblia diz. A Bíblia é clara quando diz para os filhos o seguinte: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a terra. Esse é o dever do filho, honrar o pai e a mãe para duas coisas. A primeira, ser bem-sucedido na vida.
Quando um filho honra o pai, é obediente, é submisso, quando um filho tem um comportamento como esse, dessa maneira segundo a Bíblia, sabe o que acontece? Ele vai ser bem-sucedido. Isso não quer dizer que ele vai ser rico, que ele vai ser milionário. Não, está dizendo que ele será bem-sucedido na sua vida. Ele vai ser bem-sucedido nos seus estudos, ele vai ser bem-sucedido na sua vida comum, ele vai ser bem-sucedido na sua vida no lar, ele vai ser bem-sucedido no seu casamento, ele vai ser bem-sucedido no seu trabalho. Então, é isso que a Bíblia diz. Mas uma coisa está ligada à outra. E o ser bem-sucedido é resultado da honra ao pai, da obediência ao pai e à mãe. E outra coisa, se prolongue os teus dias sobre a terra. Ora, o que é prolongar? Quantos filhos morrem tão cedo? Não quer dizer que é por isso só, mas quer dizer que isso é uma maneira de prolongar, que a Bíblia está dizendo de ter mais tempo sobre a terra, é honrando o seu pai. Então, vamos aprender isso nas nossas vidas, amados pais e mães. Prepare o seu filho para ser bem-sucedido. Prepare o seu filho para honrar a Deus. Preparemos os nossos filhos para serem homens e mulheres fortes, tendo as suas famílias fortes também. Uma família forte, ela deixa um legado. Há um legado que ela deixa. Você já prestou atenção, irmão, que quando tem uma família forte que você conheceu, aí a pessoa diz assim, esse rapaz, ou essa moça, ou esse senhor, essa senhora é filho de fulano. Fulano era assim, assim, assim. Tinha uma história para ser contada. Por que eu dou muito exemplo do meu pai e da minha mãe? É porque eles deixaram um legado para mim. É por isso que eu falo do meu pai e da minha mãe, dando exemplo do que eles me ensinaram, de como eles conduziram, da maneira como eles fizeram, do jeito deles muitas vezes, mas ensinamentos profundos eles me ensinaram. Então, eles deixaram esse legado. E nós, irmãos, Abraão, veja bem, o que Abraão fez? Abraão foi um homem que Deus usou. Deus disse assim, e eu farei de ti uma grande nação. E disse mais, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que legado tremendo esse, irmão. Que coisa extraordinária. Primeiro, Abraão, foi de Abraão que veio a nação de Israel. Hebreus 11:12 fala isso, que Deus usou a vida de Abraão, a família de Abraão, esse homem forte com uma família forte, apesar dos percalços, apesar das dificuldades, apesar das aflições que ele viveu, apesar dos perigos que passou, de tantas coisas, ele continuou sendo um homem que deixou a sua família forte. E é esse legado que nós temos que deixar para os nossos filhos. Filhos fortes, valorosos, vigorosos, não na questão física, única e exclusivamente, não, muito mais na espiritual, na moral, que nós temos que deixar isso para os nossos filhos. Ele passou para o seu filho Isaac, irmãos. O que ele passou? Ele passou a posteridade para os filhos de Isaac, para Isaac e os seus filhos. Ele passou um legado tremendo, que foi o legado de fé. Isaac aprendeu com Abraão o que é fé. Porque Isaac viu o seu pai exercitar a fé. Todas as vezes que era necessário, que Isaac chegava para Abraão e perguntava para ele ou queria resposta, Abraão, ele já sabia que Abraão estava dizendo, o Senhor vai nos dar a resposta. Abraão era um homem intensamente ligado com Deus. Era um homem íntimo de Deus. Então, ele deixou esse legado para seu filho, para Isaac e para os seus netos e bisnetos e aí para frente. Então, olha só, meu irmão, ele deixou esse legado de fé. Jacó, que era neto de Abraão, foi o pai das 12 tribos de Israel. E olha só, quando Deus falava, Deus, quando se referiu a Jacó, em um dado momento, Deus disse assim, Jacó, eu sou o Deus de Abraão,
e eu sou o Deus de Isaque, teu pai. E quando foi para os filhos de Jacó, quando Deus chegou para Moisés, Deus disse assim para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isto é, olha, Moisés, do jeito que eu fui com eles, eu sou contigo. Para Josué, quando Josué assumiu a liderança do povo de Israel, Deus chegou para Josué e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e assim como eu fui com meu servo Moisés, eu sou contigo. Então, mas o que era que tinha, o que era em comum nestes homens que Deus falava continuamente desse jeito? Foram homens que fizeram das suas famílias fortes. Jacó, por exemplo, irmãos, Jacó foi o homem que criou os filhos, teve dificuldades, teve situações complicadas, muitas aflições passaram, fome, peste, enfrentaram tudo isso. Mas Jacó deu o exemplo, e ele foi e criou homens valorosos, entre eles um que nós conhecemos profundamente, que é José, que foi governador do Egito, e através de José Deus operou poderosamente na vida de Israel. Então esse legado, meu irmão, nós como pais, nós precisamos deixar para os nossos filhos. E é isso que a Bíblia nos diz, que nós devemos deixar esse legado para os nossos filhos. Irmãos, toda família forte, ela tem uma estrutura forte também. Então, como é que essa estrutura pode ser alcançada? Essa estrutura, a primeira coisa que precisa ter é um profundo relacionamento com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se seu filho tiver a experiência de ver você clamar a Deus, exercitar a fé, ter a palavra de Deus como regra de fé e prática na sua vida, dizer para o seu filho e provar para ele que a fé funciona, que a fé no nome de Jesus funciona, sabe o que vai acontecer? Você está fortalecendo a vida espiritual do seu filho, você está deixando um legado de fé para ele, você está dando para ele as ferramentas necessárias para que ele possa ter a sua família, e ele vai dar prosseguimento na sua família aquilo que ele aprendeu de você. Ele tem que aprender, meu filho tem que aprender comigo. Meus filhos têm que aprender comigo. Não é outro que tem que ensinar para o meu filho, não é outro que tem que mostrar para o meu filho o que é fé, o que é confiança em Deus, o que é a segurança no Senhor. Quem tem que mostrar isso sou eu, que sou pai. É a mãe. O casal tem que mostrar isso. Mas isso se faz com conhecimento da palavra de Deus, com uma vida consagrada ao Senhor, com uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus profunda, com um bom relacionamento em casa, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Isso tudo faz uma família forte. Irmãos, Deus não constituiu a família para ela ser fraca. A família foi constituída por Deus para ser uma família forte, vigorosa. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque eu posso ver isso. Na minha família eu posso ver isso. No meu filho, na minha filha, a sua família. Eles estão dando prosseguimento. Então, glória a Deus. Do jeito que eu tenho visto na família de irmãos da igreja, de famílias da igreja. Eu tenho visto também em outras famílias. Eu tenho visto isso acontecer. E isso é maravilhoso. Isso é o prosseguimento. Isso é para a posteridade. Então, a primeira coisa que nós devemos ter, meu irmão, para uma estrutura bem feita, um alicerce bem feito, uma base bem feita para uma família forte, é o relacionamento com Deus. Como eu me relaciono com Deus. Como eu entendo o que Deus quer para mim. Como eu obedeço a Deus. Como eu ouço a voz de Deus e compreendo a voz de Deus. Então, é base
para uma família forte esse relacionamento com Deus. Voltando a Abraão, uma família forte que Abraão teve, por quê? Porque ele era um homem que tinha um profundo relacionamento com Deus. E nós temos exemplos assim na Bíblia, muitos exemplos tremendos de homens que tinham um bom relacionamento com Deus, um profundo relacionamento com Deus. E então eles tinham uma família forte, eles tinham uma família vigorosa, porque a base dessa família era sustentada, formada, edificada em Deus. Esse relacionamento com Deus nos proporciona coisas extraordinárias, meu irmão. O relacionamento com Deus, ele nos dá ferramentas apropriadas para a construção do nosso lar. Quer ver uma coisa? Quer ver ferramentas que eu vou te mostrar? Aqui, biblicamente, você vai ver, você vai procurar depois os textos. Fé. Olha o que diz Hebreus 11, verso 1. A Bíblia diz assim, ó: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a convicção das coisas que nós não vemos. Olha só, isso é ferramenta que Deus nos dá. A fé para a edificação do nosso lar. Sabe qual outra ferramenta? Confiança. Eu confio no Senhor. A minha confiança está em Deus. São textos e mais textos bíblicos que diz os servos do Senhor dizendo: a minha confiança está em Deus. Eu só tenho um corinho que diz: eu só confio no Senhor para me livrar do mal. Eu só confio no Senhor. Eu sigo a cantar porque eu confio no Senhor. Eu ando dessa maneira porque eu confio no Senhor. O sol pode escurecer, o mar pode ficar turvo, enfim, pode tudo estar parecendo perdido. Eu só confio no Senhor. Então isso é outra ferramenta de construção em cima dessa base que é Cristo Jesus. Nós temos que edificar o nosso lar na base que é Jesus Cristo. Ele é a nossa base. Outra coisa, outra ferramenta maravilhosa que um pai e uma mãe deve ter e passar para os seus filhos é coragem. Irmãos, tem hora que a espinha realmente esfria. Tem hora que a situação chega perto da gente, chega até a gente e a coluna esfria porque a gente não tem resposta. Naquela hora não tem resposta. Você não tem nenhuma resposta, isso não é nenhuma vergonha. Dizer para o seu filho: meu filho, eu não sei te responder isso agora. Mas sabe, eu vou orar, eu vou clamar a Deus, eu vou pedir ao Senhor que Ele me oriente. E aí, com Ele me orientando, eu vou te dar a resposta que você precisa. Então eu prefiro perguntar a Deus. É assim que a gente tem que fazer. Não tem nenhum problema a gente não ter a resposta na hora, porque nós nem sempre temos a resposta. A Bíblia diz que os planos vêm do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, a resposta tem que ser dada de acordo com aquilo que eu ouvi de Deus. E quando eu vou ao Senhor e pergunto: Senhor, está aqui, ó, está complicado, eu não sei como fazer, eu não sei como resolver isso aqui, eu não sei nem como responder para a minha família. O que eu faço, Senhor, nesta hora? O que eu devo fazer? O salmista disse o seguinte, ó: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. E então, é assim que a gente tem que fazer, é buscar ao Senhor. O profeta diz o seguinte para a gente, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então veja bem, quando eu não tenho a resposta para o meu filho, eu vou pedir a resposta a Deus. Quando a situação ficou tudo fechado, que eu não sei o que fazer, que porta abrir, por onde sair, o que fazer, eu vou aos pés do Senhor. É isso que o pai e a mãe devem fazer. Para ter uma família forte, é esta confiança em Deus que deve acontecer. É coragem para buscar ao Senhor e depois dizer assim: é assim, foi assim que Deus me ensinou. Foi assim que Deus me disse. Às vezes, meu irmão, minha irmã, pode ser contrário a tudo que você está ouvindo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, nessa nossa conversa hoje.
Deixa eu te falar. Você vai ouvir muita coisa que as pessoas vão dizer. Você vai ouvir gente dizendo que Deus falou isso. Você vai ouvir gente dizendo que Deus mandou você fazer isso. Você vai ouvir muita coisa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Sabe onde é que você tem que buscar a resposta? Em Deus. E na sua palavra. A resposta de Deus sempre está na sua palavra. É isso que nós devemos fazer. Meu irmão, muita coisa é dita, né? E a Bíblia tem um texto maravilhoso, como todos os textos bíblicos, que diz assim, ó, examinai a tudo e retende o que é bom. Eu devo passar para o meu filho, eu devo passar para a nova geração, eu devo passar exatamente, isso é um filtro, eu devo filtrar primeiro para depois passar para o meu filho. Examinai a tudo e retende o que é bom. Uma outra ferramenta tremenda que Deus nos dá é ousadia. O pai e a mãe devem ser ousados. Isso aqui não é irresponsabilidade. Isso aqui não é tomar decisões precipitadas. Isso aqui não é fazer coisas que acho que eu devo fazer naquela hora, do meu jeito, sem pensar, sem consultar ninguém e principalmente não consultei nem a Deus. Sabe qual é a tendência de quando eu tomo uma decisão sem ter consultado a Deus primeiro? É errar. É errar comigo mesmo, comigo, para com a minha esposa, para com os meus filhos. É errar. Porque eu não consultei aquele que tem a verdade. Eu não consultei aquele que tem a resposta certa, que é Deus. Então eu devo consultar a Deus primeiro. Eu não devo ser ousado no sentido de pegar e sair fazendo o que eu acho que devo fazer com a minha família. Não. Eu tenho que ter o cuidado, meu irmão, de analisar as coisas com a minha família. Eu tenho que ter o cuidado de consultar a Deus e consultar a minha família. Eu não posso ir fazendo... E outra coisa que eu quero dizer para você, querido, que é uma coisa muito séria para os pais, isso é sério. É sempre achar, porque alguma coisa vem na minha mente, então eu devo fazer isso com a minha família, eu devo tomar essa decisão com a minha família. Não, meu irmão, consulte a Deus primeiro. Quando eu digo consultar a Deus, meu irmão, não é chegar e dizer, Senhor, eu quero fazer isso. Não, meu irmão, Senhor, está aqui. Eu estou colocando esta situação diante de Ti. Então, Senhor, eu aguardo a Tua palavra, a Tua direção. Sabe o que Deus vai fazer com você? Você vai encontrar na palavra de Deus a resposta que você está perguntando a Deus. Da pergunta que você faz a Deus. E sabe o que acontece? Nem sempre a resposta de Deus é aquela que eu achava que devia ser. A resposta de Deus, muitas vezes, é contrária àquilo que eu pensava. Por isso é que eu devo colocar diante de Deus. Aí Ele vai me dar a resposta certa e eu vou ser ousado em fazer aquilo que Deus está me dizendo. Ou seja, se é não, eu vou ser ousado em fazer, do jeito que Deus me disse. Se é sim, eu vou ser ousado em fazer sem temer, porque Deus me respondeu. Mas isso só tem jeito, isso só tem como nós alcançarmos essa dimensão de vida se for na presença do Senhor, se buscar ao Senhor. Então, meu irmão, ousadia para construir uma família forte. Então você vai construir uma família forte dessa maneira. Se for desse jeito. Querido, eu sempre digo uma coisa assim, ó. Vocês já me ouviram dizer muitas vezes. Não dá errado quando nós fazemos do jeito que Deus nos diz. Não tem como dar errado. Não do jeito que eu acho que Deus falou. Não é do jeito que alguém me disse que Deus falou, mas é do jeito que Deus falou comigo e me deu a convicção, através da sua palavra, que eu devo agir daquele jeito. Então, não vai dar errado. Pode ter certeza disso. Não vai dar errado. Porque foi Deus quem orientou. Foi Deus quem disse. E Ele tem a resposta certa. Ele sabe como fazer. Às vezes, irmãos, nós olhamos a situação e achamos que não tem saída. Acho que não vai ter saída nisso aqui. A gente chega a isso, por causa das nossas fragilidades, por causa das nossas dificuldades, por causa das nossas fraquezas. Mas sabe, irmãos, quando nós confiamos no Senhor dessa maneira,
Pode estar tudo fechado. Pode estar tudo parece perdido. Nós vamos aos pés do Senhor. E então o Senhor diz assim, ó, faça assim. E aí nós fazemos e funciona. Porque Deus é Deus e Ele não nos dá nenhuma resposta errada. Ele só dá a resposta certa. Então vamos formar a nossa família, vamos construir uma família forte dessa maneira, como nós estamos falando agora, como está sendo colocado para os irmãos agora. Querido, há uma outra coisa interessante nessa estrutura familiar para tornar uma família forte, é o relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal, relacionamento de homem e mulher, ela é uma aplicação, ele deve ser uma aplicação do relacionamento com Deus. Aquilo que eu entendo de Deus, que eu vivo com Deus, eu devo aplicar no meu relacionamento com a minha esposa, amando, cuidando, sendo provedor, sendo o ensinador, o sacerdote do lar. Eu devo agir com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, como sacerdote, meu irmão. É aquele que orienta, é aquele que o sacerdote recebia de Deus. Olha só que coisa linda. O sacerdote, ele ia no Santo dos Santos, ali ele falava com Deus, apresentava a situação para o Senhor, a situação do povo, ali tudo Deus resolvia e Deus orientava ele. Quando ele saía de lá que vinha para o povo, ele estava trazendo a orientação de Deus para o povo. Então, o pai, ele é o sacerdote do lar. Então, por isso é que o pai tem que estar na presença de Deus para receber a orientação de Deus e passar para a sua família essa orientação que Deus deu. Então, veja bem, é o pai, o sacerdote, para passar para a família. Aí sim, nós vamos ver famílias fortes, vigorosas, valorosas na presença de Deus. Então, esse relacionamento conjugal, ele apresenta, ele aplica esse relacionamento com Deus. Conhecimento para a condução do lar. Eu devo ter conhecimento. Eu devo me esmerar no conhecimento da palavra de Deus. Eu devo ter muito mais conhecimento em todas as áreas. Devo procurar saber para dar resposta, para orientar, para ensinar, para conduzir os meus filhos, para dizer, meu filho, isso aqui não funciona por isso, por isso, por isso, por isso. Não é só dizer assim, não, você não faz isso. Não, você deve dizer, não faça isso, meu filho, por causa disso, as consequências dessa atitude são estas. Se você tomar essa posição, vai acontecer isso. Olha o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz assim. Então é assim que você deve proceder, meu filho. Não faça diferente, porque senão você vai ter consequências ruins na sua vida. É esse conhecimento da palavra de Deus que você deve passar para o seu filho todos os dias. E você deve, como sacerdote, o pai como sacerdote e a mãe como auxiliadora. Essa mãe auxiliadora, sábia, construtora do lar, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Os dois nesse relacionamento, nessa comunhão com Deus, nessa oração juntos, no estudo da palavra juntos, vocês dois pais vão ensinar os seus filhos o caminho que eles devem andar. O que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando estiver grande, não se desviará dele. Não quer dizer, meu irmão, que o seu filho não vai ter atitudes, às vezes, que não agradam a você. Mas ele vai ter o conhecimento da palavra de Deus. E Deus vai falar com ele. Ele, às vezes, vai tomar atitudes erradas, mas sabe o que vai acontecer? Por causa do conhecimento da palavra de Deus que você colocou no coração dele, ele aprendeu com você que é pai, ele diz, não, isso aqui está errado. Eu não vou continuar fazendo isso. Eu vou agora voltar e vou me acertar e eu não quero mais caminhar assim, porque meu pai não me ensinou isso. Olha que coisa interessante o que é isso, meu irmão. Meu pai e minha mãe não me ensinaram isso. Pelo contrário, meus pais me ensinaram assim. Eu estou fazendo errado, mas não por culpa dos meus pais que não me ensinaram. Eu estou fazendo errado porque eu decidi fazer errado. Mas pelo conhecimento da palavra de Deus que você implantou no coração dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar. Ele diz, não, eu não vou continuar nisso.
Eu não vou continuar fazendo isso. Isso está errado. E sabe, meu irmão, isso aí é o Espírito Santo que vai fazer com ele. Porque você não vai convencê-lo, viu? Não vai convencê-lo. Ele vai continuar fazendo se você tentar, pela força, pela argumentação, seja o que for, ele vai continuar fazendo. Mas sabe quem vai convencê-lo? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai convencê-lo, sabe por quê? Porque ele tem o conhecimento da palavra de Deus que você, como pai, você, como mãe, vocês colocaram no coração dele. Então aí ele volta. Então, essas experiências espirituais que os pais têm são legados que deixam para os filhos. Sabe outra coisa? O filho vai dizer: eu vi meu pai fazer assim. Eu vi meu pai orando. Eu vi meu pai adorando a Deus. Eu vi minha mãe cantando louvores ao Senhor. Eu vi minha mãe na hora da angústia e da aflição ir aos pés do Senhor e orar e Deus trazer a resposta. Eu vi isso acontecer. Eu vivenciei isso com os meus pais. Eu tenho o exemplo deles na minha vida. É isso, meu irmão, que torna uma família forte. Aí, meu irmão, o diabo vai entrar, pode entrar com tudo que ele tiver para arrebentar com a sua família, que não vai. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está no coração da sua família. Porque Deus é o Senhor da sua família. E a Bíblia diz que maior é o Senhor que está em nós. Aleluia! Maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. É muito maior. Jesus é maior do que tudo. Então, quando nós temos uma família estruturada dessa maneira na palavra de Deus, e Jesus é o Senhor da nossa vida, o diabo pode vir com tudo que ele tiver, o inferno pode se levantar, pode fazer o que quiser, pode tudo, meu irmão. Eles podem tentar tudo, mas eles não vão ter vitória. Sabe por quê? Porque a minha família, a tua família, está estruturada, firmada, edificada na palavra de Deus, no Senhor, Jesus Cristo sendo o Senhor da vida dele. Então teu filho vai agir assim, teu filho vai ensinar a sua família assim, teu filho vai conduzir a sua família assim, porque aprendeu com você. Família forte, meu irmão, é alcançar o propósito de Deus para a família. E também uma outra coisa que fortalece a família, sabe qual é? O relacionamento entre pai e filho. Isso é uma coisa tremenda, porque o pai e mãe são exemplos de sustentabilidade do seu filho e da família. Sabia disso, meu irmão? Eu e minha esposa somos exemplo, temos que ser exemplo de sustentabilidade para os nossos filhos. Porque eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, filho é filho e vai ser sempre filho. Ele nunca vai deixar de ser filho seu. Então, ele vai sempre precisar de você em alguns momentos. Ele vai sempre recorrer a você como pai e mãe. Vai sempre, pode ter certeza disso. Ele vai sempre recorrer a você. Ele quer ouvir uma palavra sua. E esse relacionamento entre pai e filho é maravilhoso. O filho tem o prazer de abraçar o pai e o filho. Enfim, tudo isso, meu irmão, esse relacionamento. Mas sabe, essa sustentabilidade, ela vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Esse relacionamento maravilhoso entre pai e filho, sustentado pela palavra de Deus. Sabe uma outra coisa que acontece? Quando a família é forte, estruturada, dentro disso que nós temos falado, o pai e a mãe têm credibilidade com os seus filhos. E essa credibilidade é alcançada por causa da vida reta que tem vivido. Por causa do exemplo que tem sido para os seus filhos, para os nossos filhos. O exemplo fala muito mais. Há um adágio, não sei se adágio ou uma frase que é dita, que diz assim, o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Isso a gente tem que entender que é verdade mesmo. Porque o exemplo de alguém, né, eu me lembro certa vez que alguém chegou e falou alguma coisa com relação ao meu pai, e essa pessoa, a outra pessoa que não era serva de Deus, não era um crente, ele disse assim, eu duvido que seu Geraldo tenha feito isso. Eu duvido. Sabe por quê? Porque aquele homem é um crente. Então, meu pai, para as pessoas de fora, as pessoas vão olhar para ele é um crente. Não é? Então, ele não fez isso não. Eu não acredito que ele tenha feito isso. Por quê? Por causa da credibilidade que ele tinha.
Ele tinha credibilidade com seus filhos. Minha mãe tinha credibilidade com seus filhos. É assim que você, meu querido irmão, pai, minha querida irmã, mãe, deve ser com seu filho. É assim que tem que conduzir, porque a Bíblia diz que temos que conduzir. Não adianta a gente ficar querendo trazer argumento daqui e de lá. A Bíblia diz que é assim. E quando a Bíblia diz, está acabado, meu irmão. Tem que seguir, tem que fazer, tem que obedecer, tem que conduzir a família dessa maneira. Se a Bíblia está dizendo que eu devo ser exemplo para os meus filhos, então eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. Se a Bíblia está dizendo que eu sou sacerdote do lar, então eu sou sacerdote do lar. Isso não tem mais o que correr para qualquer outra coisa. A experiência espiritual, irmão, é muito importante no relacionamento com os seus filhos. Muito importante. É um legado deixado, você vai deixar esse legado para a posteridade. Há uma frase que eu acho linda, linda mesmo, que diz assim: o piso da nova geração é o teto que deixamos para ela. Ou seja, aquilo que eu deixei para o meu filho, o legado que eu deixei, é o teto, é o piso. O teto que eu deixei do legado é o piso que ele vai ter. Ele vai começar a caminhar dali para frente. Então, se ele tem um legado dessa maneira, como diz a Bíblia, que nós estamos tratando nessa manhã, então pode ter certeza que ele vai andar ali com segurança, porque você deixou um piso sólido, firme para ele, para os seus filhos. Então, querido, há uma outra coisa que uma família forte é. Uma família forte é canal de manifestação, da manifestação de Deus. A família é forte. Como é que isso acontece? Ela manifesta a vida de Cristo através dela. As pessoas olham e veem Jesus naquela família. Por quê? Porque aquela família, ela pensa em Cristo, o foco dela está em Cristo, a atenção dela é para Cristo, a vida dela é para Cristo. Então ela manifesta a vida de Cristo todos os dias. Todos os dias a vida de Cristo está sendo manifestada naquela família e não precisa, meu irmão, fazer nenhum esforço, como se eu tivesse que fazer isso ou aquilo. Meu irmão, é viver Cristo todos os dias. E quando eu vivo Cristo diariamente, sabe o que acontece? Eu também vou passar. As pessoas vão ver Cristo em mim. Então uma família forte é uma família que manifesta a vida de Cristo nela. Quem olha, vê Jesus Cristo nela. Há uma outra coisa interessante, meu irmão, numa família forte. Essa família, ela mostra, revela, expõe, propaga, manifesta o caráter de Cristo. Sabia disso? Uma família forte, estruturada na palavra de Deus, ela manifesta o caráter de Cristo. E o que é isso? Como é que funciona isso? Como é que a gente pode ver isso? É o caráter de Cristo, meu irmão, vivenciado cada momento, nas minhas ações, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas decisões. Há um livro extraordinário que diz: em seus passos que faria Jesus. É assim. O meu filho vai olhar para mim e vai dizer assim: realmente, eu estou vendo meu pai vivendo a vida de Cristo. Eu quero viver essa vida que ele está vivendo. Eu quero viver assim. Eu quero andar assim. Eu quero me conduzir assim. Então, é o caráter de Cristo. Faz tudo direito, faz tudo correto. Meu irmão, uma coisa tremenda. Isso é porque, veja bem, meu filho não vai ver eu mentir, eu ficar mentindo. Porque não há mentira no caráter de Cristo. Meu filho não vai ver eu fazendo coisas erradas. Meu filho não vai ver eu ter atitudes erradas, porque é o caráter de Cristo que está sendo manifestado na minha vida como pai, como mãe. É isso. Então, isso é uma família forte. Uma família dessa maneira, ela manifesta o caráter de Cristo. E Paulo, o apóstolo, ele fala isso para que em vós seja manifestado o caráter de Cristo. Então, meu irmão, é isso que nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração,
caminhar desse jeito. Sabe uma outra coisa que uma família forte mostra, meu irmão? E através dela, o Senhor faz milagres. Os milagres de Cristo acontecem. Se você fosse perguntar, você sair perguntando para as famílias, você mesmo que está me ouvindo agora, meu irmão, que está me vendo, você procure na sua história de vida, se quantos milagres Jesus já fez na sua vida e na sua família. Quantos milagres já aconteceram? Se você for pegar o papel para escrever, você vai ver que você não consegue contá-los. Tantos milagres que Deus fez. Tantas coisas maravilhosas que Deus fez acontecer na sua vida. Tantas manifestações gloriosas de Deus na sua vida. Tantas operações tremendas do Senhor na sua família. Você tem história para contar, você tem testemunho para contar. Faça isso, puxe na sua mente aí para você ver. Você vai ver que muitos milagres Deus fez. E aí sabe o que acontece? A sua família será uma referência para outras famílias. As pessoas vão ver assim, mas eu vi, ele disse mesmo que Deus fez isso, ela disse mesmo que Deus fez isso, e eu estou vendo que aconteceu mesmo. Eu estou constatando o que aconteceu. Há uma prova dos milagres de Deus na sua família. Então você vai ser referência, você e sua família serão referências para outras famílias. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Olha que coisa tremenda. Então a família forte, meu irmão, é uma família que manifesta a vida de Cristo, que manifesta o caráter de Cristo e que os milagres de Cristo acontecem através dessa família. Querido, eu queria deixar essa palavra para você nesta manhã e gostaria de orar por você e pela sua família. Quero orar e agradecer a Deus mais uma vez por Deus nos oportunizar fazermos dessa maneira. Eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos juntos ali no templo, fazendo, orando, clamando, cultuando, exaltando o Senhor para a sua glória e para a sua honra. Meu irmão, nós vamos continuar clamando a Deus pela tua vida. E nós vamos orar nesta hora, clamando a Deus por você. Ore comigo agora. Se você está perto da sua família, fique bem junto, aperte a mão do outro aí, pegue, faça isso agora. Eu me sinto agora contigo na tua família, eu estou aqui, estou com meu filho aqui, minha esposa, nós estamos aqui juntos e nós estamos orando e clamando a Deus e nós vamos orar nesta hora. Ore comigo agora. Querido Deus, a tua palavra é a verdade. E o que nós fizemos aqui, Senhor, foi ministrar a tua palavra. Senhor, nós queremos cada dia mais estar no nosso coração esse desejo profundo, ardente, Senhor, de vermos famílias cada vez mais fortes. Famílias estruturadas no Senhor. Famílias que manifestam o caráter de Cristo. Famílias que Deus opera através delas. Famílias que os milagres do Senhor acontecem. Famílias que têm um relacionamento maravilhoso entre os componentes dessa família. Senhor, abençoa. Eu te peço, toca no coração de cada pai, de cada mãe, dos filhos, para que cada um, Senhor, entenda o que o Senhor quer para as nossas famílias. Para que depois, Senhor, nós possamos ver os resultados de uma família que foi estruturada na palavra de Deus. Uma família que vivenciou a oração, a comunhão com Deus. Vamos ver resultados posteriores. A posteridade terá esses resultados. Nós veremos os nossos filhos, nossos netos. E se Deus nos der graça e nos der saúde, nos der vida, mais ainda bisnetos, tetranetos, ó Deus, não importa. Mas que essa posteridade seja cheia da tua graça. Nossos filhos, netos e aí sucessivamente. Que sejam cheios do teu poder. E agora, Senhor, nesses momentos difíceis,
desses momentos de luta, desse momento de aflição que estamos passando, ó Deus, em tudo isso, nessa situação de afastamento social que colocaram por causa desse vírus, por causa desse mal que está aí. Senhor, temos certeza que logo isso tudo vai acabar, em nome de Jesus Cristo. Logo isso vai acabar, Senhor. E nós outra vez estaremos juntos, cultuando ao Senhor, na tua casa, em família, e na tua casa também, como a família do Senhor, a igreja do Senhor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração e ministramos a bênção do Senhor a cada família nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor seja abundante nas nossas vidas e que o amor de Deus, não é? Como eu sempre digo, o amor de Deus, Pai, a graça abundante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco todos os dias, aqui do povo de Deus que habita aqui na terra, hoje e para todo sempre. Deus abençoe. Amém.